Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor esteja te alcançando nesse dia. Queridos, eu sou o pastor Marcelo Henrique, sou o pastor auxiliar da Igreja Pentecostal Chamado de Deus. Igreja essa que fica situada no conjunto Felicidade, tem como presidente o pastor Ranulfo Miguel. Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para levar até você uma palavra de Deus. Palavra essa que de alguma forma possa te abençoar, te edificar no nome poderoso de Jesus. Amém? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou ir diretamente ao texto. Eu tenho um assunto muito importante a ser tratado nessa manhã. Eu sou pastor há muitos anos, prego há muitos anos, e tenho o privilégio de muitas vezes dar estudo bíblico, dar aula, é o que eu mais gosto de fazer. E no decorrer dos anos eu tenho trabalhado também com muitos casais, com muitos jovens, e uma pergunta que sempre me é feita é a seguinte: pastor, a masturbação é pecado? O homem que é casado, a mulher que é casado, ele pode se masturbar, o jovem pode se masturbar. Se é pecado, por que é o pecado? E como base eu quero usar um texto para poder elucidar, para levar a resposta sobre esse assunto. O texto está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, verso 27 e verso 28, que diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, verso 27 e verso 28. Você pode estar pensando assim, o que esse texto tem a ver com masturbação? Nada. Muito pelo contrário. Eu vou dividir por partes para você entender o porquê que a masturbação ela é pecado. Tanto para o jovem solteiro como para o casado, para o casal. Então vamos primeiramente para o solteiro. Esse texto que nós lemos, Jesus está falando com os discípulos. Quando ele disse, ouvistes que foi dito, não adulterarás, ele está se referindo aos 10 mandamentos, a um dos mandamentos da lei de Deus, que ele está falando, não adulterarás, é um dos mandamentos. Mas Jesus, quando ele veio, a Bíblia diz que ele não veio para poder revogar a lei, muito pelo contrário, ele veio para que a lei fosse cumprida. E ele muda um pouco dizendo, antigamente, se você fosse pego em adultério, se você estivesse em adultério, seria pecado. Hoje, se você olhar, se você cobiçar uma mulher, você já vai estar em pecado. Por que que a masturbação é pecado, principalmente para os jovens? Primeiramente para os jovens, desculpa. Para o jovem ir para a prática da masturbação, para o jovem se masturbar, tanto o homem quanto a mulher, eles vão ter que estar pensando em alguém. Não tem como um jovem se excitar, uma mulher se excitar, um rapaz se excitar olhando para um carro, pensando num carro, pensando numa geladeira, no micro-ondas. Com certeza ele vai ter que estar pensando num cônjuge, numa outra pessoa, ou num homem ou outra, numa mulher. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz, se você olhar e cobiçar, você vai estar em pecado. A pessoa não vai entrar na prática da masturbação sem estar pensando em alguém, sem buscar uma excitação sexual. E essa excitação ele vai buscar olhando um filme pornô, vendo uma revista pornô, um vídeo pornô, ou pensando em alguém. Então, ele está cobiçando. Isso é um adultério. Isso é pecado. E para um homem casado, para a mulher casada? Por que é pecado, além de tudo isso? A Bíblia diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, Coríntios no capítulo 7, se não estou enganado, Paulo diz o seguinte, vós mulheres, vosso corpo não vos pertence, vós maridos, o vosso corpo não vos pertence, saciai-vos uns aos outros no amor. O casal, o homem foi feito para saciar a esposa, para dar prazer à sua esposa, a esposa para dar prazer ao homem. Não é para ter prazer sozinho. Se eles são um casal, é para ambos terem o prazer junto. Vós, marido, o vosso corpo não vos pertence.
Vós, mulheres, o vosso corpo não vos pertence. Saciai-vos uns aos outros no amor. Se o homem ou a mulher vive na prática da masturbação, com certeza ele não vai conseguir saciar o seu companheiro. E, em segundo lugar, ele vai estar buscando prazer para si próprio. E, mais uma vez, eu volto a usar o argumento do primeiro texto, da primeira explicação para os jovens. O marido não vai se masturbar pensando na esposa. E a esposa também não vai se masturbar pensando no marido. Então, é muito fácil de entender. A masturbação é pecado. É pecado. Não tem como fugir, não tem como tapar. Os médicos dizem que é bom, a ciência explica que é bom, os sexólogos dizem que eu preciso conhecer o meu corpo. Diante de Deus, diante da palavra de Deus, é pecado. Amém? Fica a dica para você, fica a resposta para você que tem me perguntado, que tem me arguído sobre esse assunto. Amém? Agora eu quero fazer os agradecimentos. Quero mais uma vez agradecer a você que tem feito parte desse trabalho, você que tem compartilhado nossos vídeos, você que tem visualizado, você que tem comentado, você que se inscreveu no canal, você que tem deixado o seu like. Muito, muito obrigado. Pedir a vocês que continuem participando, que continuem me ajudando. O número de visualizações caiu muito, o número de likes caiu muito. Eu conto com a sua participação. Esse trabalho, ele foi feito única e exclusivamente para te abençoar. Não estou aqui para angariar fundos, não estou aqui para debater religião, discutir religião, não estou aqui para te levar para a minha igreja, estou aqui simplesmente para te abençoar com a palavra de Deus. Mas eu preciso da sua ajuda. Então, por favor, faça com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. Não deixe de dar um like, leve outras pessoas a se inscrever. Você que tem visualizado os vídeos do pastor Marcelo e ainda não se inscreveu, irmãos, mais uma vez eu te digo, é 0800. Não custa nada, é só dar um cliquinho aí na palavra escreva. Amém? Fique com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Se você quiser enviar uma mensagem fazendo alguma pergunta, como foi feita, eu vou ter o maior prazer de gravar um vídeo para te responder. Amém? Espero pelos seus comentários, espero pela sua participação. Fique com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.